Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 16. A força do pecado, parte 2. Retomemos de onde paramos, com o profeta Balaão no capítulo anterior. Após receber as instruções de Deus de não ir com o primeiro grupo de líderes moabitas e midianitas, Balaão mais uma vez vai até o Senhor com o segundo grupo de representantes mais proeminentes. Ele estava esperando por uma resposta diferente. Você já esteve numa situação dessas? Você já soube no seu coração o que Deus estava dizendo, mas foi até Ele em oração mesmo assim, esperando uma mudança na resposta dele? Talvez você tenha coberto o desejo inapropriado, dizendo: deixa eu orar sobre isso, ou deixa eu orar sobre isso mais uma vez. Não sei quanto a você, mas eu já fui culpado disso e irei compartilhar mais tarde nesse capítulo 2 experiências infelizes que tive nessa área. Balaão cobiçava tanto a oferta como a honra daquele rei poderoso, mas não ousou ultrapassar os limites das instruções de Deus. Ele foi esperto bastante para saber que não poderia ser abençoado se desobedecesse deliberadamente. Às vezes, esse conhecimento é simplesmente o suficiente para abrir a porta para um engano maior. Então, você pode imaginar a surpresa de Balaão quando Deus disse: levante-se e vá com eles. Balaão deve ter pensado: chocante, que bom que eu orei sobre isso mais uma vez. Então, Balaão levantou-se na manhã seguinte e fez exatamente o que Deus lhe havia dito para fazer na noite anterior. E para o nosso espanto lemos: acendeu-se a ira de Deus quando ele se foi. Números 22, verso 22. Que Deus é esquizofrênico? É claro que essa é uma pergunta retórica, pois todos nós sabemos que a resposta é de jeito nenhum. Então, por que Deus ficou irado? Balaão havia feito exatamente o que Deus lhe havia falado para fazer. Ele foi. Então, Deus ficou com raiva por ele simplesmente ter ido. Então, o que estava acontecendo? Há uma verdade revelada aqui que muitos não conhecem nem entendem, e levou anos de tribulações para que eu a descobrisse. Se nós realmente desejamos, cobiçamos alguma coisa, e Deus já comunicou sua vontade sobre essa determinada questão, seja através da palavra ou em oração, mas mesmo assim ainda a desejamos, Deus muitas vezes nos dá, mesmo sabendo que não é o melhor para nós e que no fim seremos julgados por isso. Essa declaração pode até chocar você, mas é verdade. Deixe-me prová-la
com alguns exemplos bíblicos. Pedidos atendidos. Israel queria um rei. Os líderes se aproximaram do profeta Samuel e comunicaram o desejo deles. Disseram: escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Samuel consultou ao Senhor sobre o pedido deles, e Deus deu uma resposta aos líderes através do profeta, um aviso de por que ter um rei não seria bom para eles. Ele os advertiu que o rei selecionaria os filhos deles para o seu exército. O rei também levaria os filhos deles para arar seus campos, recolher suas colheitas e fabricar armas e equipamentos para ele. Além disso, também tomaria as filhas deles e as forçaria a trabalhar na cozinha, na limpeza, na fabricação de perfumes e outros trabalhos variados. Sem parar por aí, o rei se apossaria dos melhores campos, olivais, vinhedos, gado e ovelhas de Israel e os daria aos seus oficiais. Deus então disse que o povo eventualmente imploraria para serem resgatados do rei que haviam desejado, mas que ele não os ajudaria. Em seguida, lemos: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. 1 Samuel, capítulo 8, versos 19 e 20. Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo desejava tão apaixonadamente. A resposta de Deus para Samuel foi contrária à sua própria vontade. Ele disse: faça o que eles querem, dê a eles um rei. 1 Samuel, capítulo 8, versos 22. Deus lhe deu o que cobiçavam, ainda que não fosse o melhor. Eles receberam seu monarca, e ele e os reis que o seguiam fizeram exatamente aquilo do qual o povo foi avisado. Aqui vai outro exemplo. Israel saiu do Egito e Deus os alimentava com alimento de outro mundo. Era chamado de maná, pão do céu, um alimento que em outra parte das Escrituras é chamado de comida dos anjos. Salmos 78, verso 25. Era tão nutriente que Elias mais tarde comeu apenas 2 porções dele e correu sem parar por 40 dias com sua própria força. Há vezes em que eu adoraria ter um alimento desses. Entretanto, Israel ficou cansado desse pão e queria carne. Então fizeram um pedido. O salmista escreveu: pediram e ele enviou codornizes. Salmos 105, verso 40. Deus atendeu ao pedido deles da forma mais maravilhosa. Lemos: enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Salmos 78, versos 26 a 28. Deus não apenas deu a eles o que desejavam, fez isso milagrosamente,
com seu incrível poder, trouxe centenas de milhares de aves para o acampamento. Os israelitas não precisaram caçá-las e não precisaram de cães, armas, gaiolas, nem nenhum outro instrumento para capturá-las. As cordonizes simplesmente caíram no acampamento e as pessoas pegavam-nas no ar ou no chão. Se isso acontecesse hoje, a história iria bombar nas redes sociais e dominariam os noticiários. Deus interviu de forma grandiosa, mas veja o que o salmista escreveu depois. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Salmos 78, versos 29 a 31. Deus, não um falso Deus ou demônio, deu a eles o que desejavam e fez isso milagrosamente, mas antes de acabarem de comer, seu julgamento caiu sobre eles. Temos que ter em mente que antes de criar a humanidade, Deus decidiu nos dar liberdade de escolha, apesar de saber que poderíamos potencialmente escolher o que no fim seria contra seu desejo e inclusive prejudicial a nós. Por exemplo, temos a história do filho pródigo. Ele pediu sua herança e seu pai sabia que ele não tinha maturidade para administrá-la corretamente. Porém, como seu filho a desejava tão intensamente, o pai se rendeu e entregou a herança. O resultado foi que o filho acabou em tristeza profunda num chiqueiro. Há outros exemplos a serem citados nas Escrituras, mas acho que você já está enxergando a verdade. Nós ficamos numa posição desfavorável e prejudicial quando pedimos apaixonadamente por algo que não é a vontade de Deus. Um jumento esperto. Tendo tomado conhecimento disso, retornemos à história de Balaão. Agora ele estava a caminho de se encontrar com o rei de Moabe. Os ajudantes do rei o estavam acompanhando, mas Deus estava irado com sua escolha. De repente, um anjo pôs-se no caminho de Balaão. Por favor, tenha em mente que anjos não são bebês fofinhos com arco e flecha, mas seres imensos com grande força. Estou especulando que esse tinha aproximadamente 3 metros de altura. O anjo ficou de pé na estrada adiante de Balaão com sua espada empunhada, e Deus milagrosamente abriu os olhos da jumenta. Quando viu aquele ser enorme com uma arma pronta para ferir, ela pulou para fora da estrada em direção ao campo para desviar dele. Balaão, com raiva, bateu em sua jumenta e a guiou de volta para a estrada. O anjo então moveu-se para um lugar da estrada onde havia um muro dos 2 lados. A jumenta, mais uma vez, ao ver o anjo, tentou ir para o mais longe possível e esmagou o pé de Balaão entre seu corpo e o muro. Balaão ficou com mais raiva ainda da jumenta e bateu nela novamente.
Em seguida, o anjo foi para um local da estrada em que não havia espaço para se desviar. Dessa vez, quando a jumenta viu o anjo com sua espada empunhada, ela deitou-se debaixo de Balaão. Agora ele estava muito furioso e bateu nela novamente. Deus então abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Números 22, verso 28. Balaão e a jumenta tiveram uma discussão calorosa até que Deus finalmente abriu os olhos de Balaão para ver o anjo. Ele imediatamente se prostrou diante da face do anjo. Até aqui, tenho me referido a esse anjo simplesmente como um dos inúmeros anjos que servem diante de Deus. Porém, é óbvio que os tradutores da versão NVI, assim como eu mesmo, acreditamos que esse anjo, na verdade, era o próprio Deus. Deixarei que você decida por si mesmo, já que não é minha intenção convencê-lo de qualquer forma. O anjo confrontou Balaão dizendo: Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Números 22, versos 32 e 33. Aquela jumenta salvou a vida de Balaão. Ele seria um homem morto se ela não tivesse se desviado do Senhor. Poderíamos achar que Balaão diria aos líderes de Moabe e Midian: Pessoal, estou dando o fora daqui. Diga ao rei que pode ficar com o seu dinheiro, mas não foi o que ele disse. Ao invés disso, Balaão confessou ao Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Números 22, verso 34. Balaão admitiu seu pecado, mas falou pelo canto da boca: Se te desagrada. Sério? Balaão? O que mais será preciso? Embora o próprio Senhor tivesse saído para encontrá-lo de forma dramática, Balaão ainda tentou conseguir o que queria. Ele cobiçava tanto o dinheiro e a honra oferecidos pelo rei que estava desatento à disciplina divina. Sua idolatria o havia deixado completamente cego ao coração de Deus. É exatamente isso que acontece quando o nosso desejo tem mais peso do que obedecer a Deus. Quando nos sentimos forçados a fazer o que Ele ordena, o pecado cresce em força através do engano. Agora, aquilo que está obviamente fora de sintonia com Deus não é mais aparente. Os obedientes veem claramente, mas devido à idolatria estar tão enraizada até eles continuam tentando ganhar a aprovação de Deus para o que é intensamente desejado. Minhas falhas. Quando eu tinha os meus 30 e poucos anos, Deus mostrou claramente a mim e a Lisa que fechar um contrato com certa editora conhecida não era a vontade dele. Eu disse não quando o editor de aquisições me abordou pela primeira vez, mas não deu uma forma parecida com a do primeiro encontro que Balaão teve com os líderes de Balaque. O editor continuou a me ligar
quase que diariamente. Ele disse que a minha mensagem era importante para o corpo de Cristo e compartilhou como outros autores relativamente desconhecidos haviam publicado com sua empresa e agora eram famosos. Eu caí naquela bajulação e engoli o anzol, a linha e a chumbada. Na época, os 2 livros que eu tinha haviam sido publicados de forma independente e alcançavam poucos leitores. Eu queria o alcance nacional e a influência daquela editora. Apesar de Deus também querer que a mensagem avançasse, não era o tempo dele, nem aquela mensagem, nem a editora. Além disso, as minhas motivações estavam erradas. Eu queria ser conhecido, o que é identificado como o orgulho da vida, buscar status ou reputação. O meu desejo de ser publicado por aquela editora renomada se tornou tão intenso que ignorei a direção clara de Deus, o conselho da minha esposa e os sinais de muitas coisas que estavam dando errado. A direção interna dos avisos do Espírito Santo desapareceu e foi substituída pelo engano de um desejo maior. A editora era em outro estado. Decidimos que Lisa viajaria até lá e assinaria o contrato em nome da nossa organização, porque a minha agenda não permitia que eu fosse. Na manhã da partida dela, um dos nossos filhos vomitou por toda a escada de carpete que levava ao 2º andar da nossa casa. Enquanto estávamos limpando, ela disse exasperadamente: "John, você não consegue enxergar que Deus não quer que a gente faça isso?" Eu a contrariei audaciosamente. "Não, isso é o inimigo tentando nos desencorajar e nos parar. Se aquilo fosse tudo que tinha acontecido de errado, eu poderia possivelmente estar certo. Porém, tudo estava dando tão errado que parecia estranho, e eu não conseguia enxergar. Estava enganado pela força do meu pecado." Lisa viajou e assinou o contrato daquele dia. Durante os 3 meses seguintes, o caos invadiu a minha vida. A paz foi embora e a luta e o esforço tomaram conta. Eu fiquei doente com diferentes vírus, resfriados e outros problemas físicos por 3 meses inteiros. Tivemos uma experiência horrível com a editora. Não conseguíamos concordar em nada e o nosso ministério perdeu milhares de dólares. Fui diferente de Balaão em um aspecto. Finalmente vi como o meu desejo intenso havia cegado meus olhos para a vontade de Deus. Eu estava sob o julgamento, disciplina de Deus. Lembre-se das palavras de Paulo: "Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo." 1 Coríntios capítulo 11, versos 30 a 32. Foi preciso muita tribulação desnecessária para que eu finalmente enxergasse o ídolo que havia criado. Arrependi-me da minha teimosia e tudo começou a mudar
quase que imediatamente. Logo depois, a editora nos informou que queria que a nossa relação de trabalho terminasse. Aproximadamente um ano depois, outra empresa conhecida se ofereceu para publicar outra das minhas mensagens sobre libertar-se de ofensas. Deus falou comigo. A primeira editora foi ideia sua. Essa editora é minha. As minhas motivações também haviam mudado desde o castigo que eu havia enfrentado um ano atrás. Agora eu estava apaixonado por obedecer a Deus, para que as pessoas pudessem ser genuinamente libertas. Essa era a mensagem que Deus havia escolhido e hoje esse livro, A Isca de Satanás, já vendeu quase 2 milhões de cópias. Eu gostaria de lhe dizer que aprendi a lição e nunca mais repeti a mesma tolice. No entanto, quando tinha 40 e poucos anos, ignorei de novo a vontade de Deus claramente revelada, assim como o forte conselho da minha esposa e de um membro da diretoria. Dessa vez, o engano foi maior e a disciplina de tribulação, dor e agonia foi maior ainda e durou 18 meses. Mais uma vez, eu percebi o ídolo que havia criado e me arrependi, mas não sem custar muita dor de cabeça. Tenho certeza absoluta que se Balaão tivesse abraçado o coração de Deus, ele teria se saído muito melhor a longo prazo. Porém, ele nunca deixou verdadeiramente sua idolatria, por isso morreu sob o julgamento de Deus. Josué capítulo 13, versos 22. Querido leitor e ouvinte, não desejo que você aprenda isso da pior forma como eu. Desejo que essa forte mensagem faça com que você se desvie da dor e da tribulação que eu passei desnecessariamente. Entre em ação. Se não submetermos os nossos desejos a Deus, eles irão nos afastar dele, e Deus talvez até nos entregue a eles. Diversas vezes nas Escrituras, vemos que Deus já havia deixado sua vontade clara, porém, quando seu povo desejava algo contrário, ele dava mesmo quando aquilo trazia tribulação. Deus ainda faz o mesmo nas nossas vidas hoje. Ele nos dá os nossos desejos, mesmo quando contrariam os dele, mas isso não nos levará à bênção que queremos. Irá nos levar a uma disciplina dolorosa e desagradável. Entretanto, nós não temos que vivenciar isso. Em vez disso, podemos confiar que Deus fará o melhor para nós. Muitas vezes, Ele tem um caminho preparado para nos dar as coisas que desejamos, mas da forma certa. Se o seguirmos, Ele nos guiará por um caminho abençoado, mas o fim desejado virá no tempo dele. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje, convide-o para guiá-lo de acordo com os desejos dele e não os seus. Pergunte a ele quais passos você pode começar a dar hoje para segui-lo mais de perto. Escreva-os e siga-os. Até
o próximo capítulo.